Boa noite a todos. Estamos agora transmitindo a nossa live da noite de hoje, 5 de dezembro de 2022, pelo Facebook, e vamos fazer a nossa leitura inicial do livro Passos da Vida, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. A lição número 6, Tesouros da Alma. Ensinaste paciência, amparando inúmeros ouvintes. No entanto, se em teus dias de provação tombaste na sombra da inconformidade e da rebeldia, debalde te reportaste aos lauréis da serenidade e da tolerância, em se tratando de si. Destacaste o valor das dificuldades nas trilhas do mundo, induzindo muita gente à aceitação dos próprios deveres. Todavia, se à frente dos obstáculos que te obscurecem a senda, entraste em amargura e desesperação, não te valeram as teorias esposadas em matéria de paz e compreensão. Hipotecaste afeto aos seres queridos, propiciando-lhes alegrias e bênçãos. Mas se nos dias de separação e mudança caíste em desânimo e revolta, o amor autêntico ainda não te habita os domínios do ser. Exaltaste a fé, sustentando legiões de companheiros da humanidade. Entretanto, se em teu próprio tempo de aflição te desnorteaste nos cipoais da desorientação e da dúvida, o estado de confiança na providência divina te haverá sido mero ensaio a longa distância da sublime realização. Ensina e ajuda sempre a benefício dos semelhantes, porquanto instruir e reconfortar constituem preciosos investimentos na contabilidade do universo, garantindo-te altos rendimentos na estrada a percorrer. Certifica-te, porém, de que as vicissitudes da terra te furtam os valores do espírito e ainda te vês sem calma nas tribulações, sem entendimento na angústia, sem ternura pelos entes amados, quando chega a hora de crise em tuas construções afetivas, e sem o apoio íntimo nos momentos de aflição. Isso é sinal de que ainda não retens contigo semelhantes talentos, de vez que, em verdade, só possuímos os tesouros da alma, que foram tremendamente sacudidos pelos sofrimentos da vida e ficaram em nós no templo do coração. Mensagem de Emmanuel. E assim nós vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer pela oportunidade de hoje estarmos todos nós reunidos para aprendermos, absorvermos novos conhecimentos que serão muito úteis para os nossos corações. Proteja, Senhor, o nosso irmão Geraldo, que fará uso da palavra na noite de hoje, e que o seu mentor esteja junto a ele, amparando e dando a devida sustentação. Nós te pedimos a sua proteção, pedimos também a sua permissão para a live da noite de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, apresento-vos o querido Geraldo Lemos Neto, lá de outro estado, está conosco, aceitou brilhantemente esse convite, e nós vamos hoje trabalhar com ele esse tema que ele trouxe de Emmanuel. Geraldo, é com você, meu querido. Obrigado a todos vocês aí do Centro Espírita João Batista, do Amparo, em Nova Friburgo, pelo carinho do convite. Agradeço a todos vocês, Paloma, Humberto, pela generosidade de nos convidar para esta palestra. É a primeira vez que vamos tratar deste tema em live. Muita gente tem pedido isso a nós, porque a gente tem um estudo do livro A Caminho da Luz, que há muitos anos vamos fazendo, mas sempre abordando as outras civilizações. Como nós sabemos,
neste livro mesmo, Emmanuel escreve, nos esclarecendo que os degredados de Capela vieram em 4 grupos distintos. O grupo dos arianos, o grupo dos hindus, o grupo dos egípcios e, por fim, o grupo dos hebreus, que é exatamente, ele vai comentar sobre esse assunto a partir do capítulo 7, o povo de Israel. E lá no item 1 deste capítulo 7, ele explica: dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Naquela ocasião, se usava o termo raça para significar as etnias. Hoje, nós dizemos etnias. Então, as etnias do povo hebreu, segundo Emmanuel, foi aquela etnia mais forte, mais homogênea, desde tempos imemoriais, mantendo, pois, os seus caracteres genéticos inalterados através de todas as mutações. E, em seguida, ele vai dizer o seguinte: examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Então, Emmanuel está nos apresentando aí 2 pontos principais da etnia dos hebreus: um ponto negativo, que é o seu orgulho no curso dos séculos, e um ponto positivo, que era as grandes noções de Deus único, uma vez que é um povo reconhecidamente monoteísta desde os seus primórdios. E ele ainda prossegue dizendo: consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais etnias do orbe. Então, por causa do orgulho, eles se fecharam entre si, demonstrando sempre perante os outros povos, as outras etnias, a sua vaidosa aristocracia espiritual. É interessante essa parte, porque a gente, analisando a frase de Emmanuel, nós vamos reconhecer 2 coisas. De um lado, nós vamos reconhecer que Emmanuel se refere a uma aristocracia espiritual que existe de fato, não é? Uma vez que, dentre os 4 povos degredados de Capela, eram os hebreus os mais ferrenhos defensores da ideia de Deus único, o monoteísmo. E foi o povo também que recebeu mais enviados dos céus, que nós conhecemos como os patriarcas, os profetas e também os juízes e os governantes de Israel, todos eles grandes missionários dentro dessa coesão dos hebreus em demonstrar perante a vida terrestre os seus altos valores espirituais. Mas, embora trazendo esta preciosidade, essa riqueza espiritual, eles se fecharam na vaidade, mantendo-se muito pouco acessível às demais etnias do orbe terrestre. E Emmanuel prossegue dizendo: entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade,
a par de uma fé soberana e imorredoura. E, neste ponto, nessa frase, ele está nos mostrando que, apesar de tudo isso, foi um povo muito fraterno, foi um povo muito solidário, um povo que ensinou aos demais povos terrestres a lei de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo. Aliás, a sabedoria celeste de amar o próximo como a si mesmo já era corrente na vida judaica antes mesmo do Cristo aparecer na cena terrestre. Então, embora paradoxalmente pareça-nos contraditório, na verdade, eles tinham, sim, esse patrimônio espiritual de fraternidade. Mas, mais tarde, embora demonstrando a sua fé soberana e imorredoura no Deus único, nosso Pai Celestial, eles acabaram sem pátria e sem lar. E este povo heróico, desde então, tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições do trabalho e sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para os povos do mundo, para que todos compreendamos as consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Como nós vamos ver daqui a alguns minutos, eles caíram dentro dessa questão do orgulho e da vaidade e acabaram recebendo a paga desta defecção espiritual, sendo dispersos pelo mundo todo. Então, aqui nós temos a figura inicial, central do judaísmo, que é Moisés, não é? Como vocês estão vendo aí a tábua em que ele escreveu, uma das tábuas em que ele escreveu o famoso 10 Mandamentos. Chico Xavier comentava conosco que os 10 Mandamentos de Moisés, que inicia praticamente a saga do povo hebreu liberto na terra, é o primeiro livro psicografado na pedra aqui na face da terra. E Moisés vai ser considerado, portanto, um dos seus patriarcas. A palavra hebreu significa, de maneira literal, o povo do outro lado do rio. E esta referência vem da situação do rio Eufrates, o rio que atravessa hoje o Iraque, não é? Naquela época teve vários nomes, Mesopotâmia, Babilônia, enfim. Mas dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, atravessam essa região e, de um lado, haviam os mesopotâmios e, de outro lado, os descendentes de Sem. Desculpa. Como nós sabemos, Sem era o filho de Noé. Daí vem a expressão de povo semita. Não é? Semita vem da origem de Sem, S-E-M, que era o filho de Noé. Então, portanto, depois do dilúvio, não é? Depois que a Arca de Noé, passado o grande dilúvio, se situa onde hoje é a Arábia, não é? Surgiu o primeiro povo descendente de Sem, descendente de Noé, que a partir de então passa a ser chamado de povo semita, que se fixou onde hoje são as Arábias e mais tarde migrou para a Mesopotâmia, onde hoje temos o Iraque. E lá na Mesopotâmia eles se situaram numa margem do rio,
do rio Eufrates, uma vez que a base de seu povoado deu-se após realizarem a travessia do rio Eufrates e se fixarem na chamada Terra de Canaã. Vamos ver desde esses primórdios, né, que era o povo que respeitava a ideia do Deus único. Era o primeiro povo a adotar a ideia do monoteísmo, ou seja, a crença do Deus único. Então, os hebreus, lembrando a etimologia da palavra, significa o povo para além da margem do rio Eufrates. E, atualmente, nós nos lembramos deles como judeus. Depois eu explico essa diferenciação. Já sabemos também que ele é o primeiro povo monoteísta, cuja crença em um Deus único prevaleceu. E é um povo que é conhecido, basicamente, pelas tradições heróicas do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, tendo este Velho Testamento sido a sua principal fonte histórica e geográfica, começando com o Torá, que são os 5 primeiros livros, ou Pentateuco de Moisés, que se inicia com o livro de Gênesis. Outras fontes também que vão registrar a saga deste povo são a arqueologia, especialmente os sítios arqueológicos, onde hoje se situa a cidade de Jericó, e também os sítios arqueológicos em toda a Palestina, e os escritos do historiador romano Flávio Joséfo, que viveu nos idos dos anos 37 ao ano 100. Portanto, a narrativa bíblica é o fio condutor da história do povo hebreu. Ela chega até nós, nos mostrando, portanto, as duas fontes, a fonte bíblica e a fonte arqueológica. O povo hebreu é também conhecido como povo judeu ou israelita, sendo judeu os descendentes de Judá e os israelitas os descendentes de Israel. Todos dois são filhos de um dos patriarcas. Daqui a pouco eu vou entrar neste assunto. De todos os povos da antiguidade, o povo que possui o maior e mais fiel número de registros históricos comprovados, tanto na Bíblia Sagrada como fonte de informação mais precisa e auxiliadora, no encontro daquelas comprovações científicas nos vários achados da arqueologia. Aqui vamos ver aqui que a tribo dos hebreus, ou as tribos dos hebreus, chegaram à região da Palestina por volta do ano 2000 a.C. Então, houve uma migração. Primeiro, ela se situou assim que as águas do grande dilúvio com a Arca de Noé se aquietaram. A Arca de Noé provavelmente desceu ali onde hoje é a Arábia, e o filho de Noé criou descendência, né, daí o primeiro povo semita. Depois eles migraram para a Mesopotâmia, atravessaram os rios, onde ficaram conhecidos como hebreus, e de lá da Mesopotâmia eles foram em busca da terra de Canaã e chegaram então na Palestina. A Palestina, que era uma região naquela época chamada de Canaã, que já havia sido ou estava sendo habitada por outros povos, como os filisteus, os moabitas, os edomitas, os cananeus e os arameus. Vale ressaltar, mais uma vez, que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descendente de Sem
filho de Noé. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam de Jeová, sendo, portanto, monoteísta, deixando todos os seus registros no Antigo Testamento, cuja referência encontramos também no Novo Testamento, especialmente no Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, e também nas cartas dos apóstolos e nas cartas de Paulo de Tarso. A sua religião, portanto, fundada pelos patriarcas, desde Noé até Abraão, e de Abraão a Moisés, chamados de patriarcas do povo hebreu, eles vão fundar a religião do judaísmo. E o judaísmo vai ter grande, enorme influência na vida religiosa do mundo ocidental, a partir do Oriente Médio, não é? Nós sabemos que hoje Israel, onde se situa o Estado judeu, o Estado hebraico, situa-se no Oriente Médio. Eles vão influenciar toda a vida, desde o Oriente Médio até o norte da África, até toda a Europa, e da Europa partindo-se para as Américas todas, para as costas da África e até influenciar alguns países asiáticos. Então, o judaísmo, a religião fundada por eles, vai ter importância fundamental, porque é decorrente dela que vai surgir, por exemplo, o cristianismo. Sabemos que Jesus de Nazaré nasceu como um filho dos hebreus, não é? Tinha descendência hebraica, e o cristianismo, portanto, nasce no seio mais importante do judaísmo, assim como também o islamismo, a partir de Maomé, e antes de Maomé, a partir de Ismael, o filho considerado bastardo de Abraão com Agar, vai trazer também todo o desenvolvimento dos chamados povos islâmicos. Então, os povos islâmicos e os povos hebraicos são primos, e dos povos hebraicos vão descender os povos cristãos. Daí a importância deste povo para nós espíritas cristãos. Então, recapitulando, os hebreus são povo de origem semita, que é o povo considerado antepassado dos hebreus ou dos judeus. Suas principais informações estão contidas no Antigo Testamento, também conhecido como Velho Testamento. São eles os fundadores do judaísmo, que é a primeira grande religião monoteísta do mundo. Agora vamos tratar das suas organizações políticas e econômicas. A trajetória dos hebreus na Palestina vai se fixar a partir do ano 1800 a.C., especialmente devido à revelação do Deus de Abraão a ele, segundo a narrativa bíblica. Naquele tempo, eles eram povos seminômades, ou seja, os povos nômades eram aqueles povos que não tinham uma base territorial definida, que mudavam de lugar. Como eu disse, eles primeiro se instalaram na Arábia, como povos semitas, depois vieram para a antiga Caldeia, ou depois vai ser conhecida como Mesopotâmia, para além do rio Eufrates, onde passaram a ser chamados de hebreus, e depois, perambulando nas margens dos rios Tigre e Eufrates, acabam se encaminhando para onde hoje nós conhecemos como local
de Israel ou da Palestina, se situando aí por volta do ano 1800 a.C. Naquela época, viviam em comunidades pastoris, lideradas pelos seus patriarcas. Aqui vemos um gráfico da linha do tempo da formação do povo de Israel, do povo hebraico, não é? Esse povo, depois da Palestina, migrou para o norte do Egito, onde depois foram escravizados pelos egípcios e viveram lá por alguns séculos, até o século XIV a.C., quer dizer, do século XVII a.C. ao século XIV a.C., viveram no Egito, sendo subjugados pelo povo hebreu, pelo povo egípcio. Se tornaram, portanto, escravos dos egípcios. Quem vai libertá-los, todos nós sabemos, que é o patriarca Moisés, por volta do ano 1350 a.C. Daí tem aquele fenômeno muito interessante da fuga dos hebreus, né, atravessando o Mar Vermelho, o relato bíblico que os mares se abriram para a passagem de Moisés com os seus liderados, e depois vendo o faraó Merneptah e todos os seus combatentes sendo afogados no Mar Vermelho. E depois de atingir a região de volta à Palestina, não é? A região do Monte Sinai, a região do deserto das Arábias, eles vão ficar 40 anos nos desertos, não é? Se fixando por volta de 1300 a.C. no deserto de Madian. Depois vão paulatinamente ocupar as terras onde hoje nós designamos como as tribos de Israel, as 12 tribos de Judá, entre os anos 1250 e 1050 a.C. Depois vão formar as monarquias hebraicas a partir do ano 1030 a.C. E é nesta época também que, depois dos monarcas, que surgem o profetismo, os grandes profetas do judaísmo, como, por exemplo, Isaías, Daniel e outros mais. Por volta do ano 722, se formam dois reinos, o Reino do Norte, que é o reino de Samaria, e o Reino do Sul, que é o Reino de Israel. E ocorrem as invasões da Síria. O Reino do Norte, era o reino onde hoje é Samaria, que era chamado do Reino de Israel. O Reino do Sul vai ser chamado de Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, portanto, daí que vem a expressão israelitas. Israelitas são o povo filho de Israel, ou filhos do reino do norte do povo hebreu, não é? Onde hoje, e também na época do Cristo, se situou a Samaria. Mais tarde, esse reino foi invadido pelos assírios. E o reino do sul, que é o reino de Judá, é de onde vem a palavra judeu, quer dizer, todo filho de Judá, que é o reino do sul, do povo hebreu, lá na Palestina, é chamado de judeu, descendentes de Judá. Também esse povo vai ser invadido em diversas ocasiões pelo povo da Babilônia em 586 a.C., que vai forçá-los ao exílio, levando-os escravos de volta à Mesopotâmia,
que naquela época chamava-se de Babilônia, ou também de Caldeia, até o ano 536, quando os persas invadem tudo aquilo, né, libertando o povo de Judá e fazendo a reconstrução. Então, nós temos aí, na linha do tempo da formação do povo de Israel, 3 grandes momentos. Em 1350 a.C., o exílio, a fuga do Egito, né? Depois da escravidão por alguns séculos, a época de Moisés e dos grandes faraós, a época também chamada de sarça, não é? Que está descrita no Êxodo, capítulo 3, uma época de luta e enfrentamento entre os hebreus e os egípcios, e também entre os povos nômades dos desertos, para onde eles fugiram e viveram 40 anos. Por volta de 1300 a.C., depois desses 40 anos de retiro e aprendizado, eles vão ensaiar a primeira sociedade hebraica. É uma época que a liberdade tem o seu preço nas disciplinas austeras, principalmente definidas por Moisés, e é a época de onde vem a famosa murmuração. Essa murmuração, até hoje, é um ritual na cidade de Jerusalém, lá no Muro das Lamentações. E depois, mais adiante, entre os anos 1250 a 1050 a.C., a formação das tribos do povo hebreu, dividindo-se as tribos do norte, chamados de israelitas, e as tribos do sul, chamados de judeus. Aí se reforça a prática e o conhecimento do Deus único, a prática da sua justiça, se definem as leis para a vida, a autonomia produtiva, uma sociedade fraterna e igualitária, e também permite a mistura de povos e categorias marginalizadas até então. Depois deste tempo, vamos ver 3 outras grandes marcas temporais. Por volta do ano 1030, o estabelecimento da primeira monarquia com o rei Saul. Depois, o seu filho Davi. Então, nós vemos aí, por exemplo, os salmos de Davi vêm desta época, não é? São, naturalmente, os escritos, os louvores do rei Davi, que nós, na doutrina espírita, sabemos ser uma reencarnação pregressa do apóstolo Paulo de Tarso e também do reformador protestante Martinho Lutero, né, que foi o rei Saul dos hebreus, e o filho de Saul, aliás, o filho de Davi, que é Salomão. Nós temos também no Velho Testamento os provérbios de Salomão como textos muito queridos e muito lidos por todos os judeus, todo o judaísmo e também por todo o cristianismo. Então, por volta do ano 930, houve a divisão do povo hebreu entre os reinos de Israel ao norte, os chamados israelitas, e de Judá ao sul, os chamados judeus. E é no sul que se funda, com o rei Davi, a cidade capital, que é Jerusalém até hoje. E na época, também desta época, o surgimento de determinados profetas, como, por exemplo, os profetas de Javé. Entre os anos 586 e 536, portanto,
há o exílio do povo hebreu na Babilônia. Nós sabemos que houve a invasão do rei babilônico Nabucodonosor e depois do rei caldeu, da Caldeia, que era seu neto, que vai também invadir e tomar o que restava, né? O Nabucodonosor havia invadido Israel, destruído o seu templo e levado para a Babilônia todos os tesouros do templo de Jerusalém. E Baltazar, que era seu neto, o rei do povo caldeu, vai escarnecer do povo hebraico, utilizando as suas taças sagradas para o vinho embriagado do poder, e nesta mesma noite, segundo Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo chamado O Festim de Baltazar, ocorre um fenômeno mediúnico de materialização de uma mão que escreve 3 palavras. Mane, Tecel, Fares, numa parede branca, e assusta Baltazar e todos os seus convivas, e ele fica muito impressionado com esse fenômeno mediúnico, chama os seus iluminados, os seus bruxos da época, não é? Médiuns da época, nenhum deles interpreta, até que ele se lembra de um escravo hebreu de nome Daniel, e nós sabemos que Daniel é uma das reencarnações pregressas de João Evangelista, de Francisco de Assis, de Allan Kardec e Chico Xavier. Como profeta que era, foi o único que soube interpretar essas palavras e disse ao rei Baltazar que os seus dias estavam contados. E naquela mesma noite, o rei da Pérsia invadiu a Caldeia e tomou a si toda aquela região do Oriente Médio, não é? O rei persa acabou com toda a festa de Baltazar. Então, essa época é uma época de revisão do passado, de releitura dos fatos, é uma época de perda de tudo que eles haviam conquistado na Terra, e é uma época de exílio, o exílio na Babilônia, o exílio na Caldeia, e é desta época que o povo hebreu tirou, então, o hábito e a palavra sinagoga. Então, eles passaram a se reunir para orar nas sinagogas. E em 536 a.C., começa a reconstrução do reino, né? E das suas estruturas como povo, e o surgimento mais fortalecido da religião chamada judaísmo, na observância do seu legalismo. Então, aí vamos ver aí o mapa de Israel nos dias de hoje, né? Tendo suas 2 principais cidades. A capital religiosa, que é a cidade santa e sagrada de 3 grandes povos, o povo hebreu, o povo cristão e o povo muçulmano, que é a cidade de Jerusalém. Nós todos a conhecemos demais pelas pregações do Cristo, de Jesus de Nazaré, e hoje a cidade mais moderna e mais contemporânea, que é o porto de Tel Aviv. Como eu disse antes, o povo hebreu inicialmente saiu dos desertos da Arábia, como povo semita, deslocando-se para a Mesopotâmia, a Caldeia, onde se situaram para além do rio Eufrates, daí a palavra hebreu, e depois alcançaram a Palestina como a terra de Canaã. Como economia, eles eram dados ao pastoreio de caprinos e ovinos e eram especialistas no comércio e no seu crescimento. A sua sociedade, de origem nômade, acabou se sedentarizando em Canaã,
onde hoje é a Palestina. Daí surgindo a noção da propriedade privada e da divisão de classes sociais. A sua religião e cultura é derivada do culto ao Deus único, o judaísmo monoteísta, de Javé ou Jeová, que é a denominação dada por eles a Deus. Esta religião começou a ser estruturada por Moisés, principalmente, não é? Embora ela remeta antes de Moisés também a Abraão, mas é no Decálogo ou também nos 10 mandamentos de Moisés que vamos ver a espinha dorsal dos seus principais mandamentos. Foi Moisés quem escreveu o Torá, também conhecido como Pentateuco mosaico, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, começando por Gênesis de Moisés. Então, aí é a região da Palestina, onde, próximos ao Rio Jordão e ao Mar Morto, eles se situaram depois das suas peregrinações de volta do Egito, não é? Nos tempos antigos da Mesopotâmia ou da Caldeia, eles fundaram a cidade de Ur. Foram, né, desde essa época, liderados pelos patriarcas. Quem são os patriarcas dessa época? Abraão e seus filhos, né, seus descendentes, Isaac e Jacó. Na realidade, seus netos, né, porque Abraão vai ter o seu filho Isaac, e depois Jacó, o seu neto. E Abraão vai ter também o seu filho Ismael. Interessante para nós sabermos disso, porque ele, embora considerado filho bastardo, uma vez que ele era filho de Sara, aliás, de Sara não, desculpem, de Agar com Abraão, uma vez que Sara, a mulher de Abraão, Sara, a mulher de Abraão, não conseguia ter filhos, ele tomou a si a companhia de Agar, e com Agar teve Ismael. E nós sabemos que Ismael hoje é o guia espiritual do Brasil, não é? Mas assim que Agar engravidou, Sara, embora fosse estéril até então, acaba por engravidar-se também e vai ter o filho Isaac. E nós sabemos que é uma das vidas também do nosso Chico. Veja como o Brasil é ligado, não é? 2 filhos de Abraão estão cuidando do Brasil, Ismael e Chico Xavier. Ismael e Isaac. Abraão foi o patriarca responsável por levar o povo hebreu para Canaã. Quer dizer, ele que migrou o povo para onde hoje é a Palestina, antes, portanto, deles seguirem para o Egito. Hoje é a região da Palestina, também conhecida como Terra Prometida. Lá eles permaneceram por cerca de 3 séculos, e depois de uma grande seca e uma grande fome na Palestina, eles foram obrigados para seguir viagem, procurando as margens do Nilo na sua porção norte e se instalando no Egito. Nessa época, no norte do Egito, havia o domínio do povo Hyksos, e eles se estabeleceram lá na época do novo Império Egípcio ao sul, que acabou por escravizá-los por 400 anos, né? Então, os faraós acabaram escravizando os egípcios por cerca de 400 anos, entre os anos 1700 a.C. até os anos 1300, 1250 a.C., quando foram liderados por Moisés para fora do Egito,
de volta à Palestina. Nós podemos falar também sobre a sua organização política. A história política desse povo está dividida em 3 períodos. O primeiro período, chamado de patriarcas. Nesse período, o povo era nômade e vagava pela região do Oriente Médio, tendo como seus principais líderes Abraão, Moisés e Josué. A preocupação de Abraão, quando chegou na Palestina, era de instituir uma nova cultura, uma nova força religiosa monoteísta que tinha por objetivo a união dos povos hebreus. Os hebreus acreditavam que Abraão recebera diretamente de Jeová, ou de Deus, a promessa de uma terra, daí a expressão terra prometida, onde o seu povo pudesse encontrar o manasse, que era o alimento mais sublime, o alimento divino, o maná dos deuses, né? Que era composto de leite e de mel. Então, nesta época, os patriarcas, eles eram líderes, ao mesmo tempo que líderes religiosos, eram líderes jurídicos, né? Então eles eram responsáveis máximos pela justiça e também eram líderes militares. Abraão, primeiro patriarca dos hebreus, foi aquele responsável, como eu disse, para guiar o povo hebreu para a terra prometida a partir da sua cidade de Ur, na Mesopotâmia ou na Caldeia, para a região de Canaã ou Palestina. Durante um grande período de escassez na Palestina, eles migraram para o Egito e, após uma grande etapa de prosperidade no Egito, acabaram perdendo a sua autonomia para o povo egípcio e se transformaram em escravos. Depois de 400 anos, outro patriarca, Moisés, liderou o seu êxodo, a fuga do Egito, e o retorno dos hebreus para a região da Palestina. E, depois de 40 anos no deserto, eles acabam se situando de novo na Palestina. Desta época, portanto, os 10 mandamentos de Moisés. Aqui vamos ver, só um minutinho, deixa eu passar a coisa certa aqui. Aqui os 12 filhos de Jacó. Aqui, então, Abraão, casado com Sara, vai ter como filho legítimo Isaque, que sabemos ser uma das encarnações de Chico Xavier. Isaque vai se consorciar com Rebeca, figura muito conhecida no judaísmo, e vai ter com ela 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó também é conhecido como Israel, não é? Daí a expressão israelita. E, portanto, ele vai se consorciar 4 vezes, tendo suas esposas Lia, Raquel, Bila e Zilpa, desculpem, e com elas 4 vão ter 12 filhos. Então, os 12 filhos de Jacó são os originários das 12 tribos de Israel, né? São Rúben, Levi, Issacar, Simeão, Judá, Zebulon, José, que depois vai ser conhecido como José do Egito, o mais querido e primogênito filho de Raquel. Raquel também vai ter Benjamim, Bila vai ter Dan e Naftali, e Zilpa vai ter Gade e Asser. Esses 12, portanto, são os 12 tribos, 12 filhos de Jacó, que vão formar as 12 tribos de Judá. A tribo de Reubem, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, Levi, portanto, levitas vem de Levi. Judá, a tribo de Judá, daí vem os judeus.
e por aí afora, não é? A tribo de Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Gad, a tribo de Asher, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José e a tribo de Benjamim. Muito interessante tudo isso, né? Então, desde esse tempo, nós vamos ver que, durante muito tempo, o povo hebreu vai abandonar a agricultura e o pastoreio e vai, depois da sua experiência no Egito e a sua volta para a Palestina, ele vai se estabelecer de volta na Palestina por volta do ano 1250 a.C. e vai se estabelecer como povo comerciante. Daí essa questão que está muito ligada aos hebreus até hoje, que é a facilidade de comerciar e também a facilidade de financiar. É por isso que até hoje eles têm também a questão da sua ligação com o mundo financeiro, o mundo bancário, são os grandes banqueiros do mundo ao longo de todos esses milênios, não é? E nós vamos ver que a sua organização econômica, portanto, no primeiro momento, ela vem do pastoreio e do cultivo de cereais. Depois, num segundo momento, ao se formarem essas tribos, esses líderes, essas 12 tribos de famílias maiores, com o passar do tempo, eles foram se impondo na política, nas organizações judiciais, militares e religiosas. Então, é a época dos grandes juízes também, depois dos grandes reis, e é a época, num terceiro momento, que vai favorecer o surgimento da propriedade privada, o fomento do comércio, das finanças, dos bancos, não é? Passando, portanto, a ser o principal povo comerciante do Oriente Médio, vendendo seus excedentes agropecuários para todo o mercado interno e externo. Na sua organização social, vamos ver aí a divisão de família real, de sacerdotes e grandes fazendeiros, como sendo a classe mais alta, a classe média alta, considerada pelos burocratas, comerciantes e artesãos, a classe média baixa, que era formada pelos pastores de ovelhas, a classe mais pobre, considerada e composta dos camponeses, e a classe subjugada dos escravos. E uma das principais referências que nós temos até hoje do povo hebreu para nós é, de fato, o seu êxodo, liderados por Moisés, fugindo do jugo egípcio e recebendo ele no Monte Sinai, lá no Oriente Médio, onde hoje é parte do Egito, não é, ainda, mas já depois do Mar Vermelho, o famoso Decálogo dos 10 Mandamentos, que é a base do judaísmo e é também referência para o cristianismo e o espiritismo. Bom, nós não vamos aqui entrar na sequência do programa, porque o nosso tempo já se esgotou. Mas eu convido vocês todos a participarem conosco de próximas lives, em que eu falarei sobre o povo de Israel, o povo hebreu, segundo Emmanuel, a partir do segundo tomo, não é? Em que ele vai falar sobre Moisés e todo o desdobramento também que nós vamos conhecer a partir do desenvolvimento do povo hebreu, com os seus reis, com os seus juízes, com os seus profetas, e a influência que este povo teve, tanto no cristianismo primitivo, quanto no espiritismo de hoje, que revive o cristianismo
das horas primeiras de Jesus Cristo como Consolador prometido por Jesus. Eu agradeço aí o convite de todos vocês, a participação, e vamos pedir a Jesus que nos ajude na compreensão da nossa herança judaico-cristã dentro do Espiritismo. Geraldo, nós agradecemos imensamente pelo seu estudo, por todo esse conteúdo histórico importante que a gente deve tomar conhecimento, né, para fazer conexões, entendimentos da nossa realidade atual. Exatamente. Leva aí o nosso abraço ao pessoal de Belo Horizonte, né? Nós agradecemos muito, muito mesmo, de todo o nosso coração. Nossa casa centenária aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tá, assim, muito alegre, muito contente por ter recebido você hoje em nossa casa. Eu que agradeço e parabenizo também o aniversário da casa, né? Uhum. Esse ano nós completamos 134 anos de trabalhos, assim, sem fechar as portas, né? São casas centenárias aí que, diante das dificuldades, se mantêm ainda de pé para auxiliar as pessoas, né, que precisam. Graças a Deus. E aí nós vamos, então, nos despedir dessa live, elevando os nossos corações, os nossos pensamentos. A equipe espiritual do mais alto grau de elevação, que nós possamos sentir todas essas bênçãos que recaem dos céus para cada um de nós em nossos lares. Que Jesus se faça presente nesta noite e em todos os dias de nossa existência terrena, que nós possamos sempre pensar em Jesus, sempre tê-lo em nossos corações, para que consigamos caminhar diante de qualquer dificuldade que apareça em nossa existência. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Pedimos sua permissão para darmos encerramento da live da noite de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Assim seja. Nós vamos encerrar a transmissão pelo Facebook, desejando a todos uma boa noite,